Olá, galera. Meu nome é Samuel Carvalho. Eu faço engenharia elétrica e eu sou um petiano, né? E hoje eu vim conversar com vocês sobre a parte do curso que a gente denominou componentes, circuitos e aplicações. Então a gente vai estar dando uma conversada sobre o LT Spice mais aplicado, certo? Mas a priori eu queria mostrar umas coisas para vocês. Quando você faz um novo esquemático, né? Aparece essa opção aqui, né? Que é o Help, do inglês ajuda. A gente pode clicar nele e aí aqui aparece F1, certo? Então, se você clicar no botão F1, também você vai acessar o Help, que seria exatamente isso aqui, ó. O que é isso aqui? É uma documentação do software, do LT Spice, com um guia, né? É um guia que dá pra gente informações sobre como usar o programa. Então, esse curso aqui a gente está dando informações para vocês e tal, mas claramente a gente não vai conseguir abordar tudo e tal. E também, tipo, às vezes você, tipo, na sua jornada aí vai querer uma coisa específica, vai ter esquecido alguma coisa. Então, essa ferramenta aqui vai ser de grande importância. A única questão é que ela é em inglês, né? E pode ser uma barreira para certas pessoas. Então, com isso, a gente indica tentar fazer uma tradução, né? Com algum outro software, alguma coisa, tipo, um programa da internet que aí você vai conseguindo pegando o significado das coisas. A gente sabe que a tradução não é perfeita, né? Mas você vai conseguindo pegando tipo, o que quer dizer o texto e tal, e vai conseguindo entender. Mas não se preocupe também, porque o bom da LT Spice é que, por ele ser barato e muito usado, há muito conteúdo na internet. Então, se tem alguma dúvida, você pode pesquisar, que provavelmente você vai achar ou vídeo ou alguma coisa, tipo, escrita sobre a sua dúvida. Então aí aqui tem um sumário e tal, mas eu vou. Bom, o índice, né? Mas eu vou mostrar pela pesquisa. Então aqui você vai digitar alguma coisa que você queira saber. Por exemplo, se eu colocar IC de em inglês, condições iniciais, né? Initial conditions. Aí, tipo, vai aparecer aqui um textinho, mostra também a sintaxe e o exemplo, né? Então, de acordo com a sua dúvida, você vai pesquisando aqui que vai te ajudando. Tanto questão de ferramenta, de análise, por exemplo, a gente trabalhou análise AC, né? Então aqui você vai ter uma explicação da análise AC e tal, tipo, como que você pode usar, a sintaxe e tal. Então, como que você pode usar no programa. Também tem coisa específica dos componentes, né? Por exemplo, estava escrito lá NPN, né? Quando eu abri. Deixa eu colocar NPN, que é um transistor bipolar. Aqui, você vê, ele já tem um quadro aqui, ó, que tem o nome de um parâmetro. Isso é um quadro dos parâmetros, né? A descrição desse parâmetro, né? Então, é a corrente de saturação aqui. Transport Saturation Current. Então, aqui tem a unidade e o padrão, o valor padrão. Se você não colocar nada, ele vai ter como padrão isso aí. Então, se você for fazer um TBJ-NPN, esses são os valores padrões, né, que tem, mas aí você pode mudar eles, que a gente vai mostrar mais para frente. Enfim, então essa ferramenta ela pode ser muito útil para você pesquisar algumas coisas específicas e tal, se surgiu alguma dúvida. Então por isso que a gente está mostrando ela, certo? Vou fechar ela aqui, porque abre uma aba, né, diferente, mas fechando ela, a gente vai dar continuidade aqui mostrando uma coisa específica. Vocês já estão usando, né, o LT Spice, já perceberam que alguns botões, em específico, você consegue acessar alguns componentes, né? Então, eu estou apertando aqui, ó, por exemplo, R resistência, V seria a tensão, né, a fonte. L o indutor, C o capacitor, G o terra. Então, esses componentes você consegue acessar assim de forma mais rápida. Você pode vir aqui, ó, nessa barrinha, você vai aqui, ó, componentes. Vai abrir um menuzinho que tem diversos componentes aqui que você pode pesquisar aqui ou ir procurando para achar qual que você quer, certo? Então você vai olhando e até você achar qual que você quer, ou pesquisando, enfim. Mas você pode pesquisar aqui, por exemplo, que nem eu mostrei. Vou colocar aqui, ó, resistor, capacitor, tem LED, LED que é um diodo, né? LED.
Tem coisas mais, por exemplo, amplificador operacional seria op-amp. Você tem esse op-amp aqui, ó. Aí você tem dois modelos aqui, ó. Só que esses modelos aqui, só um detalhezinho, eles não funcionam desse jeito porque você tem que informar pro software quais são os parâmetros, né? Qual amplificador que é esse aí, o que, que ele faz, etc. Mas você pode, tipo, já ter alguns prontos também ali. Vou acessar clicando F2, né? Então, eu cliquei F2 aqui, acessei. Por exemplo, se eu colocar um modelo específico, LM, aí tem aqui, ó, que aparece alguns LMs, né? Então aí você, esse aqui específico, aí você vai e coloca e faz o seu circuito com base nele. E aí na internet você pode achar as descrições, né, desse amplificador e tal. Mais para frente a gente vai mostrar também como você coloca o amplificador específico, porque às vezes o que você quer não está aqui, né? Porque existe uma infinidade de amplificadores e outros componentes. E às vezes o componente específico não está aqui, então a gente vai mostrar isso para vocês também. Mas então essa seria o F2, né? Que seria esse menu dos componentes. E aí com isso, alguns componentes, por exemplo, estava mostrando o TBJ e o NPN, né? Alguns componentes, eles possuem, tipo, o TBJ, ele possui vários modelos dele. Então, quando você coloca ele no esquemático e clica o botão direito, você abre o menuzinho do TBJ NPN. E aí tem umas propriedades aqui, né, que você pode voltar e tal. Tem o OK para você dar OK e fechar, cancelar caso você faça alguma alteração, né? E tem esse Pick New Transistor, que basicamente é abrir a biblioteca do LT-Spice, onde que tem todos os transistores NPN que você pode usar, tipo, no seu circuito. Você pode adicionar mais depois e tal, e a gente vai mostrar isso claramente, mas aqui tem os modelos, né, que estão na biblioteca agora. Aí tem algumas informações, né, tipo nome e tal, polaridade, etc. E aqui a gente vê também o Spice Model, né, que seria a descrição dos parâmetros, né? Então, às vezes você quer ou um que tem um parâmetro específico, você pode vir aqui e procurar o parâmetro que você quer, tipo o beta aqui, ó, beta de 200. Você fala, esse aqui eu quero. Não, eu quero um de 100. Aí você vai procurando. Ou você pode criar, como eu disse, um específico com um beta de 100. Que a gente vai mostrar mais pra frente. Não se preocupe. Mas aí você olha aqui, vai procurando até você achar o que você gostou, né, no caso. Ok. Só para fazer um paralelo, né, e colocar aqui a resistência. Resistência não funciona assim, né? Porque, tipo, ela tem um valor, né? E a tolerância dela e tal. Então, se é de 10K, não importa o modelo, né? É 10K com tolerância de 100%, por exemplo. Então, é isso. Então, essas são as propriedades, né? O valor, tolerância, tem o power rating. E aí, tipo, tolerância é aquela parte que a gente escreveu, né? Do Monte Carlo e tal, que dá para trabalhar com isso. Se clicar em Select Resistor, você vai estar selecionando vários aqui, né? Tipo, mas é só alterando o valor. Então eu posso só colocar o valor aqui. Um detalhe que eu vou estar falando é que micro, agora eu esqueci aquela letrinha, vai aparecer aqui e aí vocês vão lembrar qual que é. Mas eu esqueci o nome dela. Só que por não termos no teclado ela, a gente coloca U, que aí fica esse Y ao contrário. Desculpa, mas eu realmente esqueci o nome dela. Enfim, se você colocar M, tem uma coisa na nossa escrita que a gente coloca M para mili e o M maiúsculo para mega, né? Só que eu estou confusão no programa. Então, para evitar essa confusão, o M vai ser de mili, né? E aí, no caso de meg, você escreve assim, né? Meg ou meg. E fica mega. Então, essa é a diferença. São essas duas unidades que precisam ser atentadas, de resto, você usa o que você usa normalmente, né? K para quilo, enfim, etc. Nano, N, beleza. Enfim, continuando, como eu disse, aí você pode select your resistor, aí aqui ó, já está o valor que a gente colocou ali, né? Ok. Deixa eu apagar aqui, que a gente já começa trabalhando alguns circuitos interessantes, né, para o nosso
conhecimento, e eu vou montando aqui, né? Apertei V para fonte. Vou colocar duas fontes aqui, que aí eu faço uma coisa interessante. Tá. A resistência, que eu apertei R, ela apareceu. Só que eu não quero ela nessa posição, eu queria ela deitada. Para rotacionar, então eu clico Ctrl R. E aí eu rotaciono ela e coloco ela assim. Vou apertar agora F3, que aí com isso eu consigo acessar o fio, né? Eu vou montando meu circuito assim. Agora eu aperto G para pegar o terra. E o bom do LT Spice é que você vai apertando os botões, você não necessariamente precisa parar, tipo, tirar um, apertar ESC para colocar o outro, você só vai apertando os botões e vai montando de forma prática, né? E agora eu vou apertar F4. O F4 tem esse menuzinho aí que a gente consegue dar nome aos nós. Então isso é muito bom para análise, né? Para tipo analisar num gráfico e tal. É uma dica importante, né? Sempre dar nome aos nós importantes. Porque quando você for analisar, o programa ele dá um nome aleatório para os pontos. Só que aí, quando você vai montar o gráfico, fica lá V do 001. Só que você não sabe qual que é o 001. E aí no gráfico que você está fazendo várias análises, aí tem o V de 001, o V de 003, o V de 27. Você não sabe qual que é o nó 1, qual que é o nó 3, qual que é o nó 27. Então você vai dando nome aos nós, que aí fica mais claro para você diferenciar, né? O que é o que. Então eu vou chamar um nó ali específico de out, certo? Que seria esse nozinho aqui. Ok. Qual que é o meu intuito agora, que eu quero mostrar para vocês? É que, como vocês viram, eu consigo colocar diversos valores para os componentes, né? Então aqui, por exemplo, a gente já trabalhou, né, as fontes. Então aqui eu coloco 10. Então ela tem uma corrente, uma tensão, né, contínua de 10, certo? Mas aqui nesse caso, eu quero colocar avançado, eu quero um pulso. Deixa eu colocar aqui um valor inicial de 0, um valor ligado de 10, qualquer valor, tá bom, né? De delay seria o tempo, né, para ele que ele demoraria. Vou colocar 1 milissegundo para ligar, né? E aí, aqui o tempo de subida é um pulso, né? Então ele vai subir e tal, como ele vai desligar depois ele vai descer. Eu vou colocar um nano porque eu vou colocar tudo em milli. E aí quando você coloca nano, o valor fica muito pequeno. Então o tempo de subida é tão pequeno que parece que é instantâneo, né? Parece que é uma coisa na vertical. Mas tem um tempo ali. Então, se eu colocasse um valor muito grande, ele ia demorar muito para subir. Aí, quando eu coloco uma coisa muito pequena, ele sobe meio que instantaneamente, né? Tempo de queda também, colocar um nano. Tempo ligado, vou colocar 2 milissegundos. E o período, no caso, vai ser 4, que ele vai ficar 2 milissegundos ligado, 2 milissegundos desligado. Ok. Vai ficar o texto grandão aqui, eu posso apertar espaço, que aí encaixa tudo na nossa visão, né? Esse texto grandão, eu posso movimentar ele apertando F8, né? Eu seleciono ele e coloco uma posição que eu acho melhor, né? Ok. Então, agora falta o valor da resistência, né? Do resistor aqui. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês. Posso colocar qualquer valor, inclusive um valor que dependa de outro, um valor variável. Como que eu coloco isso? Eu coloco R, né? De resistência, no caso, igual a V, que é a tensão, quero mostrar para o software que eu estou falando de tensão, e o nome dessa tensão, que no caso é o nome que eu dei para o nó ali, né? Então, basicamente, eu estou falando que essa resistência ela vai ser igual à tensão no nó out. Ou seja, ela vai variar de acordo com o que varia o nó ali. Então, aqui, quando eu der run, ele vai pedir a análise, né? Então, eu vou fazer uma análise transiente normal de como eu coloquei aqui 4 milissegundos, o período, vamos colocar 12 milissegundos, que aí teria, no caso, 3, né? 3 oscilações, eu diria. Então, vamos ver o Vout.
O Viout ele varia assim, né? Ele vai ficar aquele 1 segundo que eu falei, né? De delay, aí liga ele instantaneamente, praticamente. Ele vai para 10. E aí ele cai e ele fica nisso. Ele faz 3 oscilações dessa, como a gente tinha planejado, né? Tranquilo. Com isso, qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente verificar, né, se a resistência está variando com isso. Mas aí tem um porém, né? Porque a gente analisa, vou deletar aqui, ó. Eu clico com o botão direito ali em cima e eu coloco para deletar esse traço. Quando a gente pode analisar pelo gráfico a corrente passando por cima do componente, né? Vai aparecer aquela setinha que está indicando a direção, né? Que direção é importante também. A direção da corrente que a gente vai analisar. Então, se eu clicar, aí aparece a corrente. Também eu posso fazer, deixa eu apagar aqui também, análise de diferença potencial, né? Clicando em um ponto, em um nó, né? Arrastando para outro ponto e soltando. E aí, então, o programa, posso fazer ao contrário aqui também, ó. Aí tá vendo que o sinal troca. Então é tudo questão de referência. Então, tô, quando eu coloco assim, eu estou fazendo a diferença de potencial entre esses dois pontos que eu estou medindo. Tranquilo. Eu posso também ver a potência. Se eu apertar Alt e aí passar por cima. Em vez de aparecer a corrente, aparece a potência, né? Que aí seria isso aqui, ó. Mas tá. O que eu quero não é nenhum desses. Eu quero a resistência. Não tem como calcular diretamente a resistência pelo gráfico assim, né? Mas como que a gente acha resistência? A gente sabe que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho a tensão e eu tenho a corrente. Então, a resistência, o valor do resistor, ele vai ser igual a tensão dividido pela corrente. Vamos primeiro a corrente, ó. A corrente ela está indo da direita para a esquerda, né? Sempre é importante olhar os sinais e tal. Quando eu clico com o botão direito lá, em vez de apagar, agora eu posso copiar isso aqui, ó. Ó, tá vendo que é IDR1. O programa ele vai dando nome às coisas, por isso que fica IDR1. Eu posso, por exemplo, mudar o nome disso aqui, IDR legal. Só um exemplo aqui que surgiu da minha cabeça. Então, se eu der run, pegar a corrente, que vai ser a corrente de IDR legal, viu? Então eu vou dar Ctrl C e vou aproveitar e apagar o gráfico. Então, no Ctrl C tá a corrente que está passando aqui, certo? Então vamos pegar agora a diferença de potencial aqui, ó. Eu tô pegando, a corrente ela tava de direita para esquerda. Agora eu tô pegando aqui, ó, vamos pegar da esquerda para direita, só para vocês verem. Esquerda para direita. Pá, esquerda para direita. Isso. Você viu que quando faz uma vez, ele divide o gráfico entre todos os componentes, né, que estão. Se eu fizer de novo mesmo, ele foca só no que eu fiz. Então, tinha, por exemplo, aqui, ó. Aqui ele está com a tensão. Se eu clicar na corrente, aí vai aparecer os dois, né? Dividindo. Se eu clicar na corrente de novo, aí ele foca só na corrente. Ele tira o outro. Então vamos fazer isso. Ó. Tensão e tensão de novo. Que aí aparece no gráfico só ele. Só a tensão. E aí a resistência seria essa tensão dividido pela corrente. Só que lembra, gente, a gente pode fazer operações algébricas aqui, né? Então eu vou colocar dividido por Ctrl V. Então, quando eu der OK, vai aparecer. Mas tá estranho, não tá? Porque tá indo de 0 até -10, viu? Por isso que é importante a gente olhar sempre o sentido. A corrente, ela tá da direita para esquerda, a gente pegou o valor da esquerda para direita, né? Então, tá com a direção errada, né? O sentido errado. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode fazer inverter o sinal da corrente, ou seja, a gente está invertendo o sentido da corrente para que fique no sentido certo. Aí, quando eu der OK, agora sim, ó, vai aparecer o que a gente estava planejando, né? Que era. Vou colocar aqui, ó. Eu vou adicionar um plano. Aí eu trago para cá, ó. Aí agora sim a gente consegue ver que o valor da resistência ele está indo de acordo com o Vout, né? Aqui ele não desenha, mas aqui é porque a resistência está zero. Então, com isso a gente consegue mostrar que a gente consegue colocar vários valores em um componente
E a gente consegue colocar valores dependentes, né? A gente consegue colocar coisas variáveis. Então, durante o processo, o circuito vai variando, aquele componente que depende de alguma coisa, ele vai variando também, entendeu? Então, a gente consegue colocar, não só coloquei o resistor aqui como exemplo, né? Como exemplo, mas a gente consegue colocar aí vários outros componentes, esse comportamento, né? De variar de acordo com outro parâmetro, certo? E a gente também pode. A gente vai mostrar agora uma coisa interessante. Deixa eu fechar aqui, né? Aí eu. Ah, eu quero apagar. Vamos apagando coisinha por coisinha, né? Que aí a gente começa do começo. Aqui. Tranquilo. A gente tem um esquemático ali agora, né? E a gente vai trabalhar também uma coisa chamada acoplamento magnético. O indutor, né? Ele é um componente elétrico reativo. E ele tem essa propriedade, né? E então, eu vou montando o circuito aqui e eu vou conversando com vocês, né? Deixa eu colocar. Aqui, ó, o resistor, eu aperto Ctrl R para rotacionar ele, né? Deixa eu rotacionar ele, colocar aqui. Aí eu quero o indutor aqui. Eu quero outro aqui, mas eu não quero ele virado para esse lado. Eu quero ele virado, espelhado, né? Então, em vez de apertar Ctrl R, eu posso apertar Ctrl E, que eu espelho ele, certo? Outra coisa interessante do LD Spice, né? Outro comandozinho importante para a gente saber que vai facilitando a utilização do programa. Tá, agora a gente pode colocar os fios, né? Que seriam no. Apertei o F3. E aí eu vou colocando aqui, ó. Coisa que vocês devem ter percebido é que quando você passa direto, né? Ele já meio que liga. Você não precisa vir aqui, soltar, vir aqui de novo, vir aqui, vir aqui. Se você passar direto, ele já liga tudo. Beleza. Importante sempre colocar ponto de referência, né? Que seria o terra. Beleza? Porque o programa exige isso. E aí, a gente vai agora colocando. Vou colocar aqui como sendo um U, no caso é micro. Vou colocar aqui um K, um meg, pra vocês verem lá, né? Que a gente estava falando agora. E aí, 125. A gente montou aqui o circuito, né? E a gente vai ver como que funciona o acoplamento magnético. Para a gente ver isso, vou colocar um sinal de seno, ele no, com 20 de amplitude, 60 Hz. Tá, como que funciona? Como que funcionaria isso aqui, ó? Haveria então um campo e tipo o sinal ele deveria passar para cá. A gente vai entrar muito na teoria, mas através do campo magnético haveria sinal aqui. Aqui não tem fonte, não tem nada, mas a gente teria que ler sinal aqui. Então vamos testar aqui para 10 milissegundos se está tendo sinal aqui, né? Se está passando sinal aqui. Desse lado aqui, ó, a gente tem um sinal, certo? Eu vou apagar aqui para não ter dúvida. Vamos ver se aqui tem algum sinal. Nada. Nada. Mas por que não tem sinal? Porque a gente não falou que está tendo acoplamento magnético, né? Então, como que a gente faz isso? A gente clica com o botão direito do indutor e aí, que nem a gente tinha feito com o resistor, aparece aqui, né, as propriedades e tal. Mas tem uma coisa específica que é essa marcação aqui, ó. A gente marca ela e aperta OK. Que a gente está falando programa que a gente quer acoplamento magnético, né? Será que isso agora vai? Vamos dar run. E ó, aqui já apareceu zero. Tem corrente aqui? Não. Tem tensão aqui? Também não. Por quê? Porque a gente tem que falar o fator de acoplamento, né? Esse aí é o cálculo que a gente faz, dependendo, né, dos valores de L1 e L2. Nesse caso aqui específico, a gente colocou como sendo 1.
E aí a gente tem que colocar no diretório. A gente aperta T, então a gente está aqui no esquemático, aperta T, que aí a gente vai aparecer o menu de texto. E a gente coloca Spice Directive, que aí sim a gente vai colocar no diretório K, L1 e L2, ou seja, o fator de acoplamento é 1. E aí sim, ó, a gente coloca no esquemático. Agora, deixa eu só deletar, né, para fazer o suspense. Agora a gente vai dar run. Vamos ver, ó. Desse lado aqui tem o sinal, né? E aqui, sendo 1 é um valor ideal, né? Vou ver se tem sinal. Tá vendo que tem uma variação? Então tem sinal. Aqui, mesmo não tendo tensão, fonte de tensão, né? Tá tendo sinal, por causa do acoplamento em si. E aí, uma coisa também legal da gente comentar é esse gráfico aqui, ó. A gente, claro que, tipo, nesse caso específico aqui que eu tô mostrando, a gente não precisa fazer uma coisa bonitinha, né? Mas a gente consegue organizar esse gráfico. Ele tá terminando aqui num ponto bem aleatório, né? Não tá, tipo, terminando o período e tal. A gente tem uma ideia, né? Mas vai que depois ele faz uma coisa louca, ele começa a subir infinito, desce infinito, a gente não sabe, né? Como que a gente pode colocar de uma forma mais bonita? Tá tudo relacionado com a frequência, né? Porque período, ele é o inverso da frequência. Então, vamos colocar um valor aqui mais simples, é para a gente deixar mais claro. 2. Então, frequência é em segundos, né? Hertz é em segundos. Então, se a gente coloca 2, o período, então, é o inverso da frequência, que seria 1/2. Então, meio segundo. Então, meio segundo seria o período para fazer o, essa oscilação, no caso, né? Então, a gente vai fazer uma análise pensando nisso. Se o período é meio segundo, a gente quer quantas oscilações? 4 oscilações. Então, para aparecer 4 oscilações no gráfico, a gente precisa de 4 vezes o período. Ou seja, 2 segundos. 4 vezes meio, 2. Então, se eu colocar 2 aqui, ó, e der run, aí sim, ó, um período, 2 períodos, 3 e 4. Então aí a gente consegue um gráfico mais organizado, né, que mostra exatamente o que está acontecendo. E aí, ó, como eu disse, ó, VN02, VN03. A gente não sabe quais são esses nós. Por isso que é importante a gente colocar nome aos nós. Então eu vou colocar N1. A gente falar que esse aqui é o nó 1. Aí eu colocar aqui também, só que aí eu clico no botão direito, eu mudo 1 para 2, né? Certo? Aí agora eu dou run de novo. Que aí, ó, V de N1, V de N2. Então aí a gente deixa claro para a gente e também para outra pessoa que venha a ver nossa simulação ou nossos gráficos depois, o que a gente está tratando, né? O que a gente está vendo nos gráficos. Então é isso a aula de hoje. Mais para frente a gente também vai abordar algumas coisas dos componentes e tal, como que a gente pode colocar componente específico que a gente queira no LT Spice, alguns outros circuitos especiais também que a gente vai tratar. E é isso, galera.